Olá, amigos do Sync, o podcast sobre tecnologia aqui do Olhar Digital. Na verdade, podcast sobre vários assuntos. É que a gente vem falando bastante sobre tecnologia, mas pode-se que apareça um assunto diferente aí nesse meio tempo, né? Pode ser. Sou André Fogaça, com essa voz fanha. Eu sou o Nick Ellis, estamos aqui de volta mais uma semana com vocês. Exatamente, para mais um papo de meia hora sobre assuntos interessantes. E o dessa semana envolve o acontecimento desse mês, né? Recente. Exatamente. O Internet Explorer perguntou se no céu tem pão e ele foi. Exatamente. Depois de anos enrolando, foi, né? Depois de anos, quase 27 anos de serviços não tão bons assim prestados, o Internet Explorer morreu. Bom, o Internet Explorer, ele é unânime, né? Não dá pra dizer que não. E um grande facilitador desse unânime significa que ele vem... significa não, é consequência dele vir pré-instalado no sistema operacional. Então, mesmo assim, a pessoa nunca usou a internet na vida. Não deve ter gente que nunca usou a internet na vida. O Internet Explorer tá lá, ela só escolheu não usar. Exatamente. Né? No momento que eles resolveram embarcar, né, o browser dentro do sistema operacional, foi a página da virada, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá no começo, né? Vamos. Porque o Internet Explorer, na verdade, ele já foi pago. Ele nasceu pago, de certa forma, né? Ele não foi o primeiro navegador criado para acessar a internet, mas a gente vai falar sobre história dos browsers na semana que vem. Então, se você está assistindo esse episódio e o da semana que vem já está disponível, no próximo episódio a gente fala bem detalhadamente. Exatamente. Ele nasceu de uma cobrança para que a Microsoft, na verdade, a Microsoft recebia de empresas e clientes depois do sucesso do Netscape. Exatamente. Né? Netscape tava bombando, e quando eu falo bombando, é que a empresa Netscape... Como é que é o nome da empresa? Netscape Communication. Na verdade o browser era Netscape Navigator. Né? Isso, ele fazia parte de uma empresa, e essa empresa já valia 2 bilhões de dólares no mercado. Aí o olho do mercado falou, opa, Microsoft, faz um negócio aí, porque tem um cara aqui do lado ganhando bilhões. Exatamente, né? Eles tiveram que tomar uma... E na verdade, ganhando bilhões com um produto. Ele não tinha outro. Sim. E o Netscape, ele é o herdeiro, né, do Mosaic. A gente vai falar sobre isso tudo no próximo episódio com calma. Mas ele basicamente é o herdeiro do primeiro browser gráfico, do primeiro browser que abriu imagens, né, e que revolucionou realmente o mercado. Naquela época que site em construção tinha o GIF do hominho lá cavando na plaquinha, né? Exatamente. Exatamente. Com essa tecnologia a gente conseguiu ter esse fantástico GIF do hominho trabalhando. Pois é. Em 95, o Netscape tinha quase 80% do mercado, e em 96 ele abriu as ações para o mercado. Na verdade, não, em 96 ele tinha 80%, e em 95, agosto de 95, a empresa Netscape Communications abriu as ações públicas e né, bateu em 2 bilhões, e a Internet Explorer ele foi criado, né, nessa pressão dentro da Microsoft, digamos, porque o Bill Gates não curtia muito essa ideia. Não, né? A gente tá lá em Redmond, dá pra imaginar a cena, né? Tá lá em Redmond, e tá lá o Ballmer, tá lá o Bill Gates, e eles estão discutindo, falando, como é que a gente vai deixar esses carinhas, né, que não são que nada... criaram um programinha, né? Pois é, enfim, até parece que quem que eles acham que eles são? A Microsoft? A gente é que pode fazer isso, outros não. E pra você ter uma ideia, a equipe de desenvolvimento da Microsoft pra Internet Explorer não tinha 10 pessoas. Sim. Então desinteresse tinha, assim, não... Eu não sei se é desinteresse ou, às vezes, medo de colocar muita gente em um produto que vai falir. Porque quando você tem um concorrente com 80% do mercado, a chance de você não dar certo é grande. Porque ele já tá dando muito certo o outro. Mas é aquilo, né? Todo dia, exatamente. Tem dias que a empresa nasce pra ser vidraça e outros pra ser pedra. Então, uma hora, entendeu? Batendo, o negócio fura. E eles tiveram essa grande sacação de realmente, entendeu? Investir. Eles pegaram, se não me engano, um código do Mosaic, né? Foi feito em cima do código do Mosaic, que então, tipo... Sim, que tava dentro da empresa Spyglass Mosaic, que era quem cuidava do browser antigo, né? Exatamente. Então, tipo, você vê que o Navigator, o Netscape Navigator e o Internet Explorer tinham as mesmas raízes, digamos assim, né? O Netscape nasceu do Mosaic e o Internet Explorer nasceu da mesma ideia, né? Nasceu da mesma fonte. Exatamente. Claro que cada uma depois foi pro seu lado, né? É aquela coisa, a receita é a mesma, mas no topo do bolo você põe a cobertura diferente. Foi mais ou menos isso, né? A Microsoft deve ter tido, tipo, aquela decisão, né? Ou a gente compra essa empresa,
Ou a gente, tipo, desenvolve um produto para matar esses caras, eventualmente, né? E, pô, comprar a empresa já tava mais complicado, já que os caras abriram capital com 2 bilhões de dólares. Então, né, na época, isso era muito, muito mais dinheiro do que é hoje. Pois e nessa época, esse grupinho aí de menos de 10 pessoas marcou uma reunião na Netscape Communication, para conhecer enfim, entender como funciona. Os bastidores dessa reunião garantem que foi uma reunião conturbada, agressiva, né? Meio que assim, Netscape, claro, né? Tem 80% do mercado de 2 bilhões de dólares, isso nos anos 90, que hoje deve ser multiplicado por muito por causa da inflação. Estavam querendo proteger, não, assim, quem é você, Microsoft? O que você quer aqui? Exatamente. Sabe? Se curve a mim. Nesse mercado aqui, a gente que manda, exatamente. Quem você é, seu pirralho? Pois é, exatamente. Não que a Microsoft fosse uma pirralha naquela época, ela já era grande, já estava um tempo no mercado. Não, a Microsoft era gigante. Mas na internet ela não manjava nada, tanto que ela estava indo entender como esse negócio funciona. Sim, exatamente. E aí foi lançado, então, o Internet Explorer dentro do Internet Jumpstart Kit, né? Com o Windows 95 Plus Edition. Isso. Nossa, lembra desse sistema? Lembra? Então, eu lembro desse Windows 95, que ele tinha lá na tela de boot diferente, pra mostrar que tinha Internet Explorer. Sim. Porque então não tinha, né? Do Windows 3.1, enfim. Cara, isso é muito doido, porque a internet pegou uma coisa de graça, né? Que era a internet, tipo... O acesso à internet, né? A Microsoft pegou uma coisa de graça, que era um navegador de internet. E vendeu. E transformou isso num Plus do Plus, né? Do 95 Plus Edition. E quando eu falo vendeu, é porque esse Plus Edition, na verdade, ele era uma expansão do Windows 95. E ele custava $50. Ou seja, não era barato. Então, por isso que eu falei no começo. No começo, o Internet Explorer... No começo desse podcast, eu falei. No começo do Internet Explorer, quando ele nasceu, ele custava $50. Não é que ele custava, é que o pacote que ele vinha custava... Inserido, exatamente. Porque nesse pacote tinham outras coisas. Eu lembro, tinha mais uns wallpapers e temas. Exatamente. Tinha uns ícones, né? Lembra? E nesse diferentes. Sim, e nesse pacote tinha esse som, que se você for velho como a gente, você vai entender. Se você entendeu, significa que você é uma pessoa idosa, como a gente. Se você não entendeu, isso era o Space Cadet Pinball, que era um joguinho de pinball, daquelas maquininhas A gente meio que fliperama é tudo, né? Desde arcade e pinball pra gente no Brasil, né? Sim. Então aquele fliperama de bater dos lados, que a bolinha fica... É mecânico, né? Puramente mecânico. Não era um videogame com gráficos e tal. E ele vinha com isso. Então era um pacotão com isso e outras coisas, fontes, ícones que você falou. Sim. E aí custava $50. Muita gente deve ter comprado, muito mais gente deve ter comprado por causa do pinball do que por causa do browser, né, cara? Porque, na verdade, você podia usar o Netscape Navigator de graça. Ele vinha com o Internet Explorer pré-instalado, Internet Explorer 1, aquele ícone de né, que até o final da vida dele, né, é o Ezinho de Explorer. Sim. E muita gente... minúsculo, né? Até eu, nessa época, pra mim, o Internet Explorer, eu só chamava de internet. Abre a internet aí, né? Por exemplo, quando você abre... Por mais que você use o Gmail... né, como cliente de e-mail, você abre e-mail. Você não fala abre o Gmail, sabe? Abre e-mail. Não, pra muita gente, né? O Internet Explorer é sinônimo, realmente. A internet era ele, né? Exatamente. E muita gente começou a usar com ele, né? Porque, afinal de contas, foram quase 27 anos no ar, né? De vida. Sim. Então, tipo, muita gente, realmente, ele faz parte da memória afetiva de muita gente. Eu não, porque eu sou velho o suficiente pra ter começado lá no Mosaic. Você começou no Mosaic. Antes, E, tipo, Navigator, enfim, eu nunca fui muito fã de Internet Explorer, embora eu reconheça que é um fato histórico, ele tá acabando, e eu tô aqui, assim, pra falar bem do do Internet Explorer, o máximo que eu consegui, assim, falar bem dele. E a primeira atualização dele foi o Internet Explorer 1.5, que foi pro Windows NT, e ele permitia, pasmem os senhores, abrir tabelas. Isso é muito importante. Não é uma coisa de alta definição, não, abrir tabelas. Isso é muito importante, pra quem sabe, né? HTML mostrar tabelas é uma coisa super importante. E aqui a Microsoft arrumou confusão pra cabeça, porque o Internet Explorer, como a gente tinha falado, ele tinha código licenciado da Spyglass Mosaic. Sim. Que é essa empresa que cuidava do Mosaic, do navegador anterior ao Netscape e ao próprio Internet Explorer. Sim, porque o pessoal da Netscape saiu de dentro dessa empresa, né? Eles trabalhavam no Mosaic, eles saíram e fundaram uma outra empresa concorrente. E aí a Microsoft, o que ela fez? Ela licenciou o código e não poderia distribuir gratuitamente.
Depois do Windows 95 Plus Edition, já no Windows para NT, né, e os seguintes, ele veio de graça, e aí ela arranjou pra cabeça porque em 1998 ela foi condenada, a Microsoft, a pagar uma multa de $5 milhões porque não tava porque tava em desacordo com o acordo, né, com o contrato. Eles usaram o código e não cumpriram os termos, né? E aí pagou $5 milhões, e a gente fala depois, na semana que vem, sobre essas brigas. A Microsoft depois pagou mais multas com o Internet Explorer, mais problemas, mas isso fica pra semana que vem. Exatamente. O Internet Explorer 2 chegou em 95 pro Windows 95 e Windows NT, e no ano seguinte ele foi o primeiro Internet Explorer pro Mac, que até então era Macintosh. Pois é, outro dia a gente falou aqui também do iTunes pro Windows, tá vendo? A Microsoft também se vinga, eles lançam o Internet Explorer pro Mac. Agora, pra você usar o Internet Explorer no Mac, você tem que ser um abnegado, né? Não quero esse Safari aqui, em Safari sempre foi Safari, né? Não quero o Internet Explorer. E também em 96 ele foi lançado pro Windows 3.1, né? Que foi um marco, assim. O que o Windows 3.1 ainda tinha suporte a ele, porque o 95 já era muito além, né, em uma série de coisas. É interessante mostrar que eles vão, né, mantendo o suporte aí. Pra um pouco pra trás, exatamente, né? Como é o Edge, né? O Edge roda hoje até no Windows 7, 8, 10. Sim, Você não precisa do Windows 11. O ideal é que você tenha o Windows 11, até por questões de segurança, mas tudo bem, né? Ele tá garantido. Ele exatamente no 10 tranquilamente. E o Internet Explorer 6, depois de muito tempo, ele foi remodelado, refeito, foi uma grande atualização, e ele chegou ao Windows XP em 2001, e em 2006, pro Vista, o Internet Explorer 8 em 2009 pro Windows 7. Na verdade, o Internet Explorer 7 em 2006 pro Windows Vista. O Internet Explorer 8 em 2009 pro Windows 7. O Internet Explorer 9 em 2011. Você vê que o pessoal insistiu, hein? Eles insistiram no Internet Explorer. Exatamente. E hoje em dia é engraçado, né? Claro que mudou a forma como os navegadores são atualizados. A gente nem lembra o número do navegador, porque ele esconde isso, né? Pois é. Antigamente você tinha na barra lá em cima o número dele. Hoje em dia o Chrome tá na versão 102. Você nem precisa saber. Não interessa. Exatamente. Você tá usando o programa, não interessa qual é a versão. Esse conceito aí, ficou um pouco... Mudou muito, né, de lá pra cá. Exatamente. E a última versão oficial foi a 11 e lançada com vale Windows... citar que o Internet Explorer 9, que foi lançado em 2011, ele causou uma polêmica porque ele já não tinha suporte ao Windows XP. E o 7 veio remodelando bastante também coisa, né? Eu lembro Também. Ele deu um tapa no visual bem considerável, né? Sim. Aí tivemos o Internet Explorer 10 em 2012 para o Windows 7. Chegamos, enfim, à última versão lançada, que foi a versão 11, que foi lançada com o Windows 8.1 em 2013. E em 2015, com o Windows 10, a Microsoft percebeu que as coisas elas já não vinham bem há um bom tempo. Não é porque só em 2019 que a coisa aconteceu. Ela vinha perdendo o mercado, porque nesse meio tempo apareceu o Firefox, bem antes, na verdade. Apareceu o Chrome, foi, né, acabando com o Internet Explorer. E em 2019 ela mudou pro Edge, só que o Internet Explorer continuou. Por dois motivos, eu imagino. O primeiro é o óbvio, que é porque a internet ainda existia um site, na verdade existe até hoje, que só rodam no Internet Explorer, né? Sim. Sites muito antigos, né? Sistemas legados, ou até de sistemas críticos. E vale lembrar que, por mais que ele tenha morrido hoje, a Microsoft continua com suporte para ele para sistemas críticos, que são de locais muito fechados, sei lá, pro bunker que controla armas atômicas. Óbvio que eu não garanto isso, eu inventei da minha cabeça agora, mas... Deve rodar um sistema mais antigo, deve rodar Linux. Super travado lá dentro pra ninguém acessar, enfim, é esse tipo de coisa. O interessante a gente falar do Microsoft Edge é que ele é feito em cima do Chromium, né? Que é o tipo código aberto do Google para criação de navegadores e, então ele tem a alma do Chrome, assim. Inclusive com extensões, né? Depois do tempo ele aceitou extensões, né? Sim, isso é curioso. Se você lembrar que o Internet Explorer tinha a alma do Mosaic, agora a gente tem o Microsoft Edge que tem a alma do Chrome, né? A alma do Chromium, digamos assim. Aceitou que o Chrome é quem manda. E como você estava falando que existem várias aplicações importantes que ainda dependem do Internet Explorer,
a Microsoft em 2019 criou um modo Internet Explorer para o Edge, né? É um modo de compatibilidade, né? Exatamente. É uma maneira de você, digamos assim, rodar os sites como se estivesse dentro do Internet Explorer, né? Formatado. Meio com um emuladorzinho ali, né? Exatamente. E é interessante que eles anunciaram que vão manter esse modo Internet Explorer no Edge até 2029, ou seja, são 10 anos depois do lançamento, né? Que é bem interessante. Aí, se não... Depois de 2029, é tipo o bunker lá do negócio, aí complica. Se você usa o Linux aí, refaz o negócio, né? Dá um jeito aí. E com o lançamento do Windows 11, o navegador padrão, ele literalmente virou o Edge. Ou seja... O Internet Explorer já não estava mais lá. Porque no 10, você ainda consegue abrir o Internet Explorer. Você põe lá ele tá meio escondido. Se você apertar o botão do Windows, que abre a busca universal, e com a Internet Explorer, você abre ele. Agora, se você estiver rodando... Agora no Windows 11, se você ainda não tem o Windows... né? Se você ainda não tem o Windows 11, você deveria ter por questão de segurança. Mas se você não tem, abre lá o Internet Explorer. Você vai se arrepender de estar aberto, mas vai lá. Então a gente pode citar que o Windows 11 foi tipo uma pá de cal aí no futuro do Internet Explorer. Que já estava morto, mas agora tirou de vez, de enterrar, né? Exatamente. Tirou de vez. Existe dentro aquele modo de compatibilidade, ou seja, ele tá cada vez menor dentro do Windows, né? Exatamente. Então, o dia 15 de junho, né, que foi semana passada, acaba marcando essa data final do suporte para o consumidor, como você citou bem. Para nós, né, usuários finais. Exatamente. E agora ele passa a ser redirecionado automaticamente para o Microsoft Edge. E eu não sei se vai deixar tanta saudade assim, mas o Internet Explorer morreu. Para mim não vai deixar saudade. E a gente continua esse papo respondendo a pergunta: por que ninguém mais gostava do Internet Explorer há tantos anos? Né? Ao ponto que a Microsoft chegou a entender isso e lançou uma campanha, o browser que você amou odiar. Né? Lembra? Exatamente. Tipo, se você não tem o que falar, você tem que aproveitar essa fama ruim. E foi nessa onda que ela criou o Edge, né? Ela entendeu que, meu amigo, você pode melhorar muito o Internet Explorer. Sim. Ele continuará sendo um nome que ninguém aceita. Né? Porque quando você força uma coisa pra alguém, a pessoa geralmente não quer, né? Ou vai aceitar com muito mau gosto, com muita má vontade, e não é uma experiência boa. Exatamente. E era aquilo, né? O Internet Explorer, ele era difícil de tirar ele do seu computador. Ele era tipo sei lá, não vou falar aqui o que eu ia falar, mas ele era tipo uma coisa que ficava grudada. Eu sei, aquele programa que é difícil de ser instalado. Se a gente falar o nome dele, ele é instalado no seu computador agora. Exatamente. ele tá atento. A inteligência artificial tá funcionando a 1000. Mas enfim, voltando aqui pro Internet Explorer. Os problemas, né? Primeiro problema nasceu com o próprio modelo de negócios do Bill Gates, por conta do... que a gente falou antes, deu uma pincelada antes, né? Por conta do Internet Explorer vir pré-instalado no Windows 95 e até o Windows 11. A gente vai falar disso num episódio só sobre navegadores na semana que vem. Sim. Mas o importante é a gente falar que, tipo, nesse momento aí, a Microsoft estava burlando as leis, porque eles estavam embarcando um navegador, tipo, todo mundo que tinha o sistema Windows, que era ou seja, 90% do mercado. Exatamente. Tipo, quando o cara ligava, já tava lá o Internet Explorer bonitinho, entendeu? E os concorrentes que se danem. Sabe, isso aí é monopólio. Né? Sabe o que isso me lembra? Aquele lançamento da Apple, quando ela lançou o álbum do YouTube dentro do iTunes de todo mundo. Nossa, é o álbum mais baixado. Por que será? Pode até ser bom aquele disco, mas eu nunca vou ouvir, só pelo princípio da coisa, sabe? Pô, deixa minha biblioteca quieta, ninguém deixa eu escolher o que eu quero ouvir, né? Pô. Então, tipo... Sugere, mano, não instala o negócio, né, mano? Eu acho que esse ódio vem muito daí mesmo, desse, tipo... Começou aí, né? Começou aí, Até a Microsoft até foi processada por isso. E perdeu, e até na Europa, onde as leis de internet são um pouco mais rígidas, né, de privacidade, o Windows, quando você instala, ele vem com uma janela dando opção de outros. Sim. Então vai ter na opção o Opera, o Chrome, o Firefox. E aí você escolhe. Não, eu quero continuar com o Internet Explorer. Beleza, você escolheu. Decisão sua, exatamente. Mas não vai ser obrigado pro resto do mundo, né? E na época do Windows XP, né, que o Windows do papel de parede dos Teletubbies, lá que a gente fala que é a montanha dos Teletubbies, tava com 90% de mercado no Internet Explorer. Por isso que começou a dar problema.
Porque assim, você não domina mercado, assim, não é porque você é bom, é porque você colocou junto. Exatamente. E os problemas do browser continuavam lá, né? Os problemas do navegador continuavam lá. E os usuários se irritavam. Então, de repente, ter 90% do mercado pode não ser tão bom quando o seu produto é cheio de bugs e é lento e deixa o computador da pessoa mais lento. Enfim, a gente conhece bem quais são os problemas de navegadores, enfim. E eles, com isso, eles estavam, tipo, fechando a porta para qualquer outra empresa que estivesse produzindo browsers, né? Sim. Então, é totalmente desleal, né? Mas foi o caminho que eles encontraram para chegar em 90% do mercado, mas não foi uma coisa certa. Então, não dá para reclamar exatamente da fama que o Internet Explorer tinha, justamente por isso. Todo mundo usava, então na hora de ficar bravo, você ficava bravo com ele mesmo. Você ia ficar bravo com o Netscape, lá com o Firefox, ninguém usava. Né? Pois é. E aí, um dos problemas que apareceram com essa dominância é o que acontece com praticamente qualquer empresa que domina o mercado. Ela fica confortável. E aí ela não lança nada, ou vai ficando cada vez mais inchado de coisas dentro que você não se importa se roda bem ou mal, vai rodar. Exatamente. E aí, como você falou, ele começou a ficar pesado, ele não tinha extensões que o Firefox tinha há muito tempo já e já fazia sucesso. O Firefox é um exemplo, o Opera também teve depois, o Chrome nasceu com isso. Né? Pois né? E começou a pintar concorrentes de verdade. Tipo, o Firefox cresceu bastante. Sim, eu usava o Firefox. Pois é. A maioria das pessoas usavam. A Apple lançou, né? Tinha o Safari, que também conquistou o mercado, o pessoal do Mac. Mas não só do Mac, né? O Safari também roda no iOS, no iPadOS. Isso depois. Então, enfim, foi crescendo. Então, e o Chrome, né? O Chrome, tipo... o Chrome vai viver, a gente vai falar nisso no próximo episódio. Ele vem alguns anos depois do Firefox. Exatamente, repete o mesmo padrão ali de tipo, dominância do mercado, né? Pois é, e aí, com esse conforto, a forma como o Firefox conseguiu bater na Microsoft e tirar esse 90%, diminuiu muito, né? Dando aquilo que os clientes, os usuários queriam e a Microsoft negava, porque ela fala, pra que eu vou fazer tô bem aqui? Que eram os recursos de extensões. E uma coisa que todo mundo odiou depois de um tempo, que é adicionar barras embaixo com o site, o buscador. Que inferno que era aquilo. Quem nunca foi no computador da avó, da mãe, lá do pai, e via 4, 5 barras pra baixo? Meu Deus, deixa eu desinstalar esses negócios aqui. Negócio vendo tudo que você acessa, inserindo um monte de coisa. Pois é. Era tão ruim quanto aquele programa que a gente não falou o nome. Exatamente. O Internet Explorer começou a ser visto como, tipo... um ano de malware e também, tipo, começou a ser como quando você é, tipo, proeminente no mercado, você vira vidraça, todo mundo vai atacar você. Isso inclui também os hackers. Todo mundo vai querer pegar um pedacinho. Ele teve sérios problemas de privacidade, de falhas. Aí volta naquilo que eu já falei várias vezes, do conforto de dominar mercado, você não se importava muito em manter ele seguro. Então o hacker, como você falou, descobriu uma brecha, descobriu uma entrada, e ela levava tempo para atualizar e solucionar esse problema. Exatamente. E nesse tempo aí o pessoal muitas vezes perdia até dinheiro, porque... Exatamente. Podia dar uma brecha de segurança séria no computador da pessoa. Essa mudança de forma de atualização que eu falei lá um pouco atrás, uns minutos atrás, ela é uma forma de solucionar esse problema de desatualização, que hoje em dia, há alguns anos, na verdade, todos os navegadores, inclusive o Edge, eles atualizam no background, ou seja, enquanto você abrir o navegador para acessar o site, lá, olhar digital, seja qual for, no fundo, ele atualizou. Quando você fechar e abrir de novo, ele atualizou sozinho, ele nem te perguntou. Exatamente. E aí isso aí mantém ele seguro. E tanto que as atualizações são quase que semanais, às vezes que poucos dias uma da outra, para entregar correções de segurança com a maior velocidade possível e sem depender que a pessoa clique e não aceite. Exatamente. Né? Foi por isso que o Internet Explorer acabou perdendo seu espaço. Ele demorou muitos anos para ter isso. Pois primeiro pro Firefox, né? Que o Firefox cresceu bastante, chegou a ocupar 30%. A gente vai falar disso no próximo episódio, mas... E depois pro Chrome... Uma parcela grande, né, de mercado. Exatamente. Depois pro Chrome, que tipo... O Chrome também chegou a ter esse momento de Internet Explorer, chegou a dominar 90% do mercado, 94%, eu acho. E depois caiu, hoje em dia tem 60%. E se a gente parar pra pensar no Internet Explorer hoje, tipo, a gente tá falando do fim do Internet Explorer, mas a verdade ele já acabou
antes, porque tem tipo tem traço, 0,5, entendeu? De usuários, que são aqueles usuários que, tipo, os últimos usuários que não fazem nem a menor ideia de que tem que atualizar qualquer coisa no sistema. Enfim, sabe? São aqueles caras que estão lá. E o resto das pessoas, quando precisam de alguma coisa que só rode no Internet Explorer, entra lá no modo do Edge e faz isso naturalmente. Então, tipo, a gente tá fazendo aqui o adeus ao Internet Explorer, mas na verdade, tipo, já foi. Ele já morreu, tipo, quase 10 anos atrás. Então, eu já não conhecia pessoas que usavam há muito tempo, né? Exatamente. Pra gente citar aqui um exemplo, né, de um podcast que a gente fez também, de um fim de um produto, o fim do iPod. Pois é, o fim do iPod foi agora oficial. Há quanto tempo não usava mais? Exatamente. Mas na real, apesar do último ter sido lançado em 2019, tipo, já era irrelevante no mercado faz tempo. Porque as coisas são cíclicas, né? E, tipo, um toma o lugar do outro. É um mercado muito dinâmico, enfim. Essa que é a graça, né, do que a gente tá falando. E tipo, toda essa discussão essa guerra de browsers, né? Essa guerra de navegadores, a gente vai falar disso no próximo episódio, porque não dá pra gente falar tudo nesse. Pois é. E aí, nos finalmentes na verdade, um pouco antes desses finalmente, poucos anos antes, foi quando foi no Internet Explorer 9 que a Microsoft criou a propaganda que eu falei logo no começo, que ela falava que esse era o navegador que você aprendeu a odiar. Você amou odiar, na verdade. Que tirando sarro dela mesma. Foi a primeira vez que ela tirou sarro dela mesma, que ela fala, não dá. Acho que foi quando caiu a ficha e falei assim, meu amigo, não adianta ficar falando, não, o meu é melhor, não interessa. As pessoas Mas mesmo assim eles lançaram o Internet Explorer 10 e 11 depois, né? Tipo, vamos bater mais um pouquinho com esse murro. Foi mais aqui, dois aí. Ponta de faca, pois é. Foram mais dois, e aí ela replicava aquela frase que a gente já falou muitas vezes no passado, nos anos atrás, que a única função do Internet Explorer, a não ser para quem realmente precisava ver um site que infelizmente não se atualizava, ainda usava até coisas antigas, a única função do Internet Explorer era abrir o Internet Explorer para baixar o Chrome ou baixar o Firefox. Exatamente. Ou o Opera, ou o que você quiser. Eu e você provavelmente está há 26, quase 27 anos fazendo isso. Toda vez que entra no Internet Formata o computador, baixa outro navegador. Exatamente, baixa outro navegador e vamos lá, Chrome e, né, login com todas as senhas e todos os seus... Aí depois de um tempo veio, né, esse tipo de serviço que é fantástico, né, de trazer... Tanto que hoje em dia, com a nuvem, a gente já falou um podcast sobre isso, pra mim, a formatação de um computador já não é o último nível que eu chego de solução de problema. É um dos primeiros. Porque tá tudo na nuvem, o navegador, como você fala, na nuvem. Então, assim, formata. Manda formatar, eu vou tomar um banho, vou, sei lá, jantar, quando eu voltar... o teu computador tá tudo baixado, ali, né? ele tá novo de novo ali, né? Sim. E hoje em dia, com o OneDrive, no caso do Windows, pra quem tem Windows, ou iCloud, pra quem tem Mac, ele até repõe os ícones que estavam na área de trabalho. Ou seja, parece que você simplesmente voltou pro mesmo computador. Nada mudou, quando na verdade você formatou o negócio todo, né? E felizmente sem Internet Explorer à vista. Não, no Windows 10 tem. No Windows 10, Mas depois de uma atualização do Windows 10, ele começou a entregar o Edge no lugar, escondendo o Internet Explorer, mas ainda assim tá lá pra você baixar o Chrome ou o Firefox. Não tem jeito, pois é, o Edge é o futuro dos E o Edge é um ótimo navegador, viu? Exatamente. Não só porque ele pegou o bom do Chrome e colocou lá dentro, né, o motor do Chrome, mas realmente, eu sinto às vezes usando ele no Windows, tem vezes que ele é mais rápido. Eu gosto bastante. Ele tem soluções interessantes, né? Dos softwares da Microsoft. Eu acho que eles são... tirando muita coisa que aconteceu no Internet Explorer, ele também teve seu papel, claro, histórico, né? E foi o primeiro browser de muita gente. E a gente vai lembrar dele sempre com uma certa raivinha, mas... Tem um amorzinho no coração. Exatamente. Ele também mereceu um episódio só pra ele e os outros todos vão ganhar um episódio só pros outros. Exatamente. Então isso já diz bastante sobre o que significa o Internet Explorer. E a gente continua esse assunto na semana que vem. Então, se você tá ouvindo esse episódio quando ele é lançado, na terça-feira, espera mais uma semana e a gente volta a conversar. Se você tá ouvindo depois, é só ir pro próximo. Exatamente. Né? Que a gente vai comentar a guerra dos navegadores, que me lembra meio que de uma certa forma a guerra dos consoles. Sim. Segue Nintendo, enfim. A gente vai fazer um podcast, mas daria um belo filme. Então, um abraço e até semana que vem. Eu sou o André Fogaça e a gente se vê
daqui 7 dias. Até lá. E esse podcast tem um roteiro escrito por 2 mãos, na verdade 4 mãos. Eu, André Fogassi, Nick Ellis, tem a parte técnica com Mário Curti e Deoclésio Nogueira. Acho que eu falei o nome certo dele, tá certinho. Ele curtiu. E a edição é com o Leandro Santos. E é isso. Tchau. Até a próxima.